Bom dia, boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem? Então, estamos aqui novamente, mais uma semana, né? Eu estou gravando essa videoaula aqui para dar algumas orientações para a turminha, né? Para vocês, sobre essa semana, tá legal? Eu vou colocar aqui para a gente aqui poder falar sobre o tema dessa semana, viu? Um minutinho só, tá? Então, gente, aí, ó, o tema dessa terceira semana é astronomia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia. Quem gosta de astronomia, né? Tem muito aluno no sexto ano que gosta de astronomia, gosta dessa matéria. E em ciência a gente vê um pouquinho sobre ela, a gente fala um pouquinho sobre ela, tá legal? Então, vamos explorar o universo? Vamos lá conhecer um pouquinho só, né? Então, PET 1, semana 3. A semana 3 ela vai das páginas 38 a 41, né? Então, a gente vai fazer a leitura das páginas 38 e 39 e realizar as atividades da página 40 e 41. E eu vou falar um pouquinho sobre o contexto que está baseado no PET, viu? Então, a gente não vai falar tudo sobre astronomia, a gente vai falar focado, baseado no que está no PET, no que veio no PET na semana 3, né? Então, para começar, o que é astronomia? Astronomia é a ciência que estuda o universo numa tentativa de perceber a sua estrutura e evolução. Então, a astronomia ela é a parte da ciência que estuda o universo e tudo aquilo que envolve ela, né? Tentando perceber sua estrutura e sua evolução com o passar do tempo. Um pequeno histórico, né? A parte da ciência que estuda é a mais antiga. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se deve aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Então, tem vestígios de estudo desde essa época, né? A história nos ajuda com isso aí, né? A história que fala que os historiadores, né, que não dá essa parte, esse entendimento para mostrar que é uma ciência super antiga. Então, o estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver calendários para exercer suas atividades como caça, agricultura, navegação, exploração terrestre, etc. Quem aí tem algum parente que tem um sítio, tem uma roça, tem uma coisa, você pode conversar com eles depois e perguntar. Muitos falavam, ó, que plantava de acordo com a lua, né? A esperar tal lua, tal fase da lua, que é melhor para a gente plantar certo tipo de cultura, né? De cultivar certo tipo de cultura. Então, é bem antigo. Até a navegação, né? O povo, os navios, eles tinham aqueles mapas, que a gente vai ver aqui mais para frente, falar um pouquinho, que guiava eles, né? São mapas celestes ou cartas celestes, que guiava de acordo com as estrelas, né? Os desenhos que as estrelas faziam. Eles iam guiando, né? Através desses mapas celestes, a navegação. Aí é o mapa celeste ou carta celeste. Então, o que é? Uma carta celeste ou mapa celeste é um mapa do céu, literalmente. Aqui vocês podem ver aqui, cheio de simbologia, cada um desse que está marcado aqui, um desenho, é uma constelação e que tem um nome próprio, né? Então, os astrônomos costumavam dividi-las em grades para usá-las mais facilmente. São usados para identificar e localizar objetos astronômicos, como estrelas, constelações e galáxias. E tem sido usado para a navegação humana desde tempos antigos. Então, esses mapas celestes, né, ou cartas celestes, como também é falado, foi bem utilizado antigamente para isso. As estrelas, né? As estrelas são bolas de gás formadas basicamente pela queima dos gases hidrogênio e hélio.
numa temperatura muito alta. Elas nascem, crescem e morrem. Toda estrela tem o seu período de nascimento, quando ela surge, ela dura um certo tempo, ela vai morrer, vai desaparecer um dia, né? Pode ser determinada pela sua cor, quanto mais próxima da cor vermelha, mais velha, né? Seu brilho depende da quantidade de luz que ela consegue emitir. E por meio dele, os astrônomos conseguem calcular a distância que se encontram da Terra. Então, aí, olha para você ver, a gente pode ver que aqui a gente vê que tem várias, tem uns que tem cores diferentes, né? Aí a gente vê aqui que tem umas que brilham mais, né? E aqui o que nós estávamos falando, daqueles desenhos que fazem, né, os mapas celestes, de acordo com o formato delas. O povo antigo fazia um desenho, um lado, né, passando desenhos para tentar entender melhor esses mapas celestes. A galáxia, né? O que são galáxias? São um conjunto de estrelas e outros elementos astronômicos, como nebulosas, gases e poeiras. Organizam-se em grupos ou aglomerados e podem se apresentar em 3 tipos de formas: as elípticas, espiral e irregular. Vamos falar um pouquinho da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. A nossa galáxia é a Via Láctea, nome dado pelos antigos gregos. Tem mais de 400 bilhões de estrelas, todas girando. Em sua porção mais brilhante, encontramos uma maior concentração de estrelas. Possui uma forma espiral com 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que, para irmos de um ponto ao outro, levaríamos até 100 mil anos viajando à velocidade da luz. Imaginou isso aí, a velocidade da luz? A gente viajando, gastaria de um ponto ao outro 100 mil anos? Em um dos braços da Via Láctea encontramos quem? O Sistema Solar. Há 80 anos conhecíamos apenas uma galáxia, além da nossa, a Andrômeda. Agora já são mais de 100 bilhões delas conhecidas. Então, aí a gente está aí mostrando aqui a posição da Via Láctea, né? E então, vamos dar uma olhadinha nos principais movimentos. Então, a gente quando fala agora a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos da Terra. Então, a gente está fazendo baseado na semana do PET. Então, eu peguei os tópicos principais da semana do PET e estou explicando um pouquinho além do que está ali no tópico para dar uma introdução ao que ele está tentando mostrar, né, no PET e trabalhar. Então, aí o movimento da Terra também está no nosso PET, né? Então, basicamente, a gente tem 2 movimentos que a gente vai prestar atenção. Um movimento é a rotação, é o movimento da Terra. A Terra, ela faz um movimento de rotação, que é um movimento que ela gira em torno dela mesma, ou seja, ela gira em torno do próprio eixo, né? Então, ela faz um movimento em volta dela mesma. Ela gira ao redor dela. Ela gira, ela faz um movimento em torno do próprio eixo. Esse movimento é chamado rotação, né? Dura aproximadamente 24 horas e é realizado no sentido anti-horário, ou seja, em vez do movimento horário, é um movimento anti-horário. E a consequência são nada mais que a sucessão de dias e noites. Rotação nada mais é. A Terra faz todo dia esse movimento. Por isso que é dia e noite, né? O momento que ela está virada para o Sol, essa área, por exemplo, está virada para o Sol, representa o dia. Essa parte que está aqui ao contrário, aqui, ó, que não está recebendo a luz do Sol, no movimento de rotação dela, que ela está girando em torno dela, esse movimento que está em sombra ou está oposto ao Sol é o período da noite, né?
Isso é um movimento de rotação. E ela faz todo dia. Então, ela gira em torno dela, ela vai girando. A parte que está virada para o lado do Sol é dia. A parte que está oposta é noite, né? E assim, quando ela vai continua girando, né? Ela não para de girar. E aí começa o dia, de novo, chega a noite e vai indo sucessivamente. Aqui eu estou tampando vocês um pouquinho, gente. Deixa eu movimentar eu aqui um pouquinho para explicar para vocês aqui, ó. Translação. Translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, a Terra, ela, além dela fazer o movimento dela, que ela gira em torno dela todo dia, ela realiza um movimento de translação, que é um movimento que ela vai girando e dá uma volta completa em torno do Sol, né? Duração, aproximadamente 365 dias e 5 horas e 48 minutos. Ou seja, a gente pega e faz isso aqui, 365 dias, e a gente conta, na verdade, 6 horas. A gente arredonda esses 5 horas e 48 minutos para 6 horas. Por quê? Agora mesmo eu vou explicar isso aqui. O que acontece isso aqui? Quando ela faz esse movimento completo aqui, é a sucessão das estações, né? Sucessão de solstícios e equinócios, dando origem às estações do ano. Conforme a Terra vai girando aqui, ó, a gente vai ter todas as estações do ano. Então, a Terra é, como que é? Ela gira, ela vai girando em torno dela, fazendo esse movimento em torno dela, que é dia e noite, mas ela vai devagarzinho movimentando aqui, ó, e vai movimentando, girando em torno dela, fazendo rotação, e aos poucos ela vai girando em torno do Sol. E esse movimento dela está girando em torno do Sol, fazendo uma volta completa, saindo daqui, voltando até aqui, que a gente chama de translação, que dura praticamente 1 ano e 6 horas. E olha, e agora? E esses 6 horas, o que a gente faz com ele? Todo mundo aqui já ouviu falar de ano bissexto. O que é ano bissexto? O bi já indica que é 2. Nada mais é que o quê? 365 dias. Bissexto é porque nós temos um dia a mais. Nesse ano, a gente vai ter 366 dias, no caso. Vai ser 366. Então, 2,6, por isso bissexto. Que tem um dia a mais e ele é chamado bissexto. Por causa que, olha para você ver, a Terra, ela gira, ela para fazer esse movimento de translação, ela gasta 365 dias e 6 horas. Então, a cada ano fica faltando esses 6 horas. Então, a 4 em 4 anos, o que a gente faz? A gente coloca um dia a mais, aí ele fica como bissexto, para a gente compensar essas 6 horas dos anos anteriores. Porque 6 vezes 4 vai dar 24. Então, a cada 4 em 4 anos, a gente coloca um ano, um dia a mais. E aquele ano é chamado ano bissexto, né? E esse dia ele vai se qual? Todo fevereiro tem 28 dias. No ano bissexto, né? No ano que for bissexto, vai ter o dia 29 de fevereiro, né? Por que tem isso? Porque imagina, com o passar de milhares e milhares de anos, essas 6 horas que a gente ia ficando atrasado, ela ia desregular esse calendário nosso das estações tudo. Então, para a gente não desregular esse calendário, para a gente não ficar com esse, errado nesse calendário, para a gente manter o próximo do que realmente acontece, a gente pega e no dia 20, a gente, eles criaram o dia 29, e depois de 4 em 4 anos, por quê? 6 vezes 4 dá 24. Então, quando passa 4 anos, coloca um dia a mais ali, para a gente continuar sempre seguindo
esse período, esse aqui é um movimento real de translação. Eu vou aqui para cima, aqui, para não atrapalhar vocês. Então, lá, movimento da Terra, noite, ó. Então, a gente tem noite e tem o dia. Eixo que eu estava falando, imagina aqui, ó, que ela tem um eixo aqui no meio dela, aqui, ó. Passando aqui. Ela gira em torno do próprio eixo dela, ela dá uma volta completa em torno dela. O movimento que ela está virada para o Sol, essa região aqui é dia. Essa região aqui no horário que ela está virada para o Sol é dia. Essa que está na sombra aqui é o período da noite. E assim por diante. Ela não vai parar de girar, ela vai girar, daqui a pouco aqui vai ser noite, lá vai ser dia e assim por diante. E as estações do ano, né? As estações do ano acontecem um movimento que a Terra ela parte de um ponto e ela vai, durante o ano, ela vai girando, além de girar no próprio eixo dela, ela vai se movimentando um pouco para fazer um movimento completo em torno do Sol. Então, lá, vamos começar aqui para vocês verem, ó. Início do inverno no hemisfério norte e início do verão no hemisfério sul. Então, olha que é o oposto. Por quê? Essa parte que a Terra está virada para cá, para o Sol aqui, ela está mostrando, indicando. Olha aqui para vocês verem aqui, ó. Início da primavera no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul. Início do verão no hemisfério norte e início do inverno no hemisfério sul. E assim por diante. Isso tudo baseia devido ao que a Terra ela vai girando em torno do Sol. No momento que ela está mais próxima, aqui eu vou mostrar adiante aqui dá para vocês perceberem, aqui, os movimentos aqui, ó. Então, o Sol, ele nasce em que posição? Ao leste. A gente fala que é nascente. Ele nasce ao leste e vai poente, né, que é o oeste, né, que ele vai se pôr ao oeste. E aqui do lado dá para vocês terem uma noção. Essa setinha vermelha, assim, está mostrando, indicando que a Terra não para de girar em torno dela. Ela vai girando ao redor para dar a volta em torno do Sol, fazer esse movimento de translação, mas ela, todo momento, está continuando a fazer o movimento de rotação dela. Né? Agora, repara aqui, a Terra desse ponto a esse, ao Sol tá aqui, ó, a distância, e esse ponto a esse, indica para a gente uma estação clara. Porque essa volta que a Terra faz em torno do Sol, ela não faz certinho, o Sol no meio lá, e ela gira certinho. Ela fica toda parte da mesma distância do Sol. Não. Note que aqui a Terra ela faz um movimento aqui mais próximo do Sol. Aqui ela vai se afastando, aqui ela está bem mais longe do Sol. Isso indica as estações. Quando a Terra vai fazendo esse movimento e ela está girando mais próxima do Sol, a gente está aqui no verão. Quando a Terra vai fazendo o movimento dela, que esse movimento dela é traçado aqui, dessa órbita, todo ano ela faz esse movimento. Quando ela vai continuando aqui, fazendo esse movimento aqui, e ela se afasta mais, a gente está próximo do inverno. E depois a gente vai vindo, chegar perto da primavera, vai chegar mais próximo do verão, depois a Terra vai se afastando um pouco mais do Sol nessa volta, né? O outono e o verão, e assim por diante. E essa volta inteira aqui
e que gasta um ano, 360 dias e 6 horas, né? E por causa dessa volta completa inteira, a gente tem um ano bissexto para dar certinho, né, nas estações. Então, o movimento do Sol sobre a eclíptica. Então, vou mostrar a figura a seguir aqui. Como veremos a seguir, a inclinação do eixo terrestre, associada ao movimento de translação da Terra, é que explica que o Sol nasce em diferentes pontos do horizonte ao longo do ano. Uma maneira fácil de perceber esse fato é usar algum referencial terrestre, como um poste, uma árvore ou mesmo a borda de uma janela. Observando-se o nascer do Sol sempre no mesmo ponto, poderemos, através desses referenciais, perceber que ele nasce em pontos diferentes do horizonte ao longo do ano. Para a gente fazer essa experiência, esse teste, eu tenho que marcar, por exemplo, um ponto, uma referência. Vamos supor, lá tem uma árvore ali, ó, que eu marco lá, o Sol nasce ali quando está saindo. Só para a gente perceber isso aí durante um ano inteiro. Ó, com foto. Eu tirei ali, ó, e os horários é diferente, porque conforme o ano vai passando, o Sol nasce mais cedo, nasce um pouquinho mais tarde. Então, você tem que fazer certinho esse acompanhamento. Vamos mostrar aqui essa imagem aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui, eles basearam no referencial. Pega essa linha vermelha como um referencial. No dia 21 de março, o Sol estava bem nela, ó, nascendo bem nela. No dia 22 de junho, olha onde que o Sol estava nascendo. Olha a diferença pela primeira marcação aqui. No dia 23 de setembro, o Sol já estava de novo próximo aqui, ó. E no dia 22 de dezembro, o Sol já estava bem mais à direita que nossa, né? Então, esse referencial é baseado por todas as estações do ano, né? E em que ponto que o Sol vai nascendo. São os movimentos do Sol, né? Então, gente, eu gravei esse vídeo para a gente poder explicar um pouquinho para vocês, né? E lembrando que dúvida, eu vou estar disponível, né, durante a semana, no nosso horário, né, para poder explicar qualquer dúvida. Eu vou estar presente com vocês. E postar outras atividades. Tá legal? Ó, um forte abraço, fique com Deus e vamos usar máscara e se cuidar, tá bom? Um abraço, até a próxima.